O fisco é uma instituição de extrema importância para a manutenção da máquina pública ao realizar as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização dos impostos pagos pelos cidadãos e recolhidos aos cofres públicos por contribuintes diversos. Na dinâmica de produção da sociedade, existe um considerável fluxo de circulação de mercadorias e prestação de serviços. Os recursos provenientes da cobrança dos impostos sobre essas operações resultam na sustentabilidade de bens e serviços como educação, saúde, segurança, saneamento básico e infraestrutura. A importância do fisco está no controle e gerenciamento desta via de mão dupla, revestida de direitos e obrigações. Obrigações pelo recolhimento dos tributos e direitos de usufruí-los sob forma de serviços públicos extensivos a todos. O fisco, denominado fisco, esse ente, o que é? É o aparelho fiscal composto de impostos fiscais, coletorias fiscais, gerências regionais e gerências de planejamento. Na realidade é mais ou menos um apelido, vamos dizer assim, né? A gente coloca do fisco, que vem de fiscalização. Na realidade vem um tripé, né? Que é arrecadação, fiscalização, tributação. Não é a mesma ordem. Aí só que a gente chega ao apelidozinho fisco, que pegou há muitos anos atrás, que já vem desde da Bíblia e está aí, há 2000 anos. O fisco é uma instituição muito antiga. Desde o tempo de Cristo, então, veja que já tinha fiscal desde esse tempo, e toda a vida existiu. E realmente toda a vida não foi uma função de desprezo, não, uma função de relevância. O agente do fisco é um servidor comum, igual aos demais, sem mais nem menos. O que diferencia o servidor do fisco é pela sua atitude, pelo seu trabalho e, sobretudo, ao que se presta para a sociedade, né? O trabalho do fisco é um trabalho difícil, porque nós trabalhamos buscando os recursos que financiam a sociedade. E aí o grande desafio, trazer para o cidadão essa visão de que não existe nenhum direito sem nenhum dever. É muito fácil a gente olhar para o Estado e dizer, o Estado tem que fazer, está faltando isso, a culpa é do Estado. Mas o cidadão, muitas vezes, ao fazer uma pequena compra, ele não busca o cupom. E naquele cupomzinho fiscal vai estar o dinheiro que o contribuinte está pagando embutido na mercadoria. Então, se ele não pega aquele cupom fiscal, o que acontece? Automaticamente o dinheiro que ele pagou do imposto não é repassado aos cofres estaduais. Então, há uma necessidade de que isso permeie em toda a sociedade, para que a sociedade realmente conheça a importância do tributo, a importância do pequeno gesto do cidadão, que se torna grandioso no momento em que ele pede um cupom fiscal, por exemplo. Desde a Bíblia, é uma profissão muito espinhosa, dolorida. Mas eu acho que hoje o profissional se impõe, ele já é formado, tem outra visão, a sociedade já absorveu, o pessoal já sabe o que é uma nota fiscal, a importância da nota fiscal, do tributo. Ainda tenho vontade de fazer até uma tese defendendo assim que seja colocada como disciplina, né, estudo tributário. Né, alguma coisa assim sobre o tributo, ensinando como, para onde vai o imposto, de onde vem. Nós temos algumas coisinhas, mas muito sutis, né? Quanto mais se pede a nota fiscal, ou quanto mais essa nota fiscal ela é emitida, ali significa mais saúde, mais educação, né, mais saneamento básico, mais desenvolvimento, porque é isso. Então, o fisco é quem dá esse suporte para a administração, né, atender toda essa demanda da sociedade. O fisco paraibano sempre teve uma atuação marcante no campo econômico e, mesmo pertencendo a um dos menores estados brasileiros, apresenta uma trajetória rica em atitudes e esforços para o equilíbrio das finanças públicas do estado. As conjunturas político-econômicas e os movimentos sociais que marcaram a história da Paraíba foram significativos também na configuração e origem do fisco até os dias atuais.
alguns personagens ilustres da nossa história, que tiveram destaque inclusive no cenário nacional, foram influentes de forma direta ou indireta no processo construtivo e na solidificação desse ente estatal. A Paraíba, como todo o Brasil, tem uma organização de base privatista. Então, a nossa organização tomou por base o poder privado. Isso é uma constante ao longo da nossa história e se refletiu particularmente na área fiscal. De que maneira? Através da figura dos contratantes de impostos. Um dos quais, lá nas Minas Gerais, é aquele camarada que se tornou amante de Chica da Silva. Ele era contratante de impostos. O que quer dizer isso? Ele pagava uma determinada importância ao Estado, o Estado ficava com aquele dinheiro e então ele ficava com o direito de arrecadar os impostos. Quer dizer, o sistema era privado. Mesmo com o centralismo imperial, no período do primeiro e do segundo reinado, sobretudo, mas isso continua. Tanto é assim que a figura do contratante de impostos vai continuando. Aqui na Paraíba só acaba com Castro Pinto. Agora, com a República, realmente, a República é um movimento muito impulsionado pela classe média. Então, a classe média, desejando desembaraçar-se da tutela dos grandes proprietários, dos grandes comerciantes, ela procura fortalecer o aparelho de Estado. Então, aqui na Paraíba vão aparecendo figuras que pedem isso, que pedem essa afirmação do Estado. Quer dizer, João Pessoa vai culminar isso, mas João Pessoa está dentro de um processo. Enquanto os outros ficarem em algumas ações tópicas, isoladas, Solon de Lucena procurou alguma coisa nesse particular, antes dele Castro Pinto, mas de maneira romântica, fazendo discurso, procurando acordos. Com João Pessoa não, com João Pessoa foi para valer. João Pessoa chegou e encontrou o Estado praticamente desaparecido. Com o governo João Suassuna, a máquina fiscal, a construção de obras públicas, o crédito bancário, todas aquelas funções que já estavam sendo funções da área estatal, estavam nas mãos dos particulares. Foi a partir daí de João Pessoa que o fisco foi ganhando autoridade para cobrar imposto sem levar em conta o aspecto político-partidário. Porque João Pessoa fez a reforma legal, modificou a estrutura das fazendas, criou um sistema de orçamento, criou um sistema de contabilidade pública, criou um sistema de arrecadação. Então essa reforma ficou feita por João Pessoa. A reforma começou com João Pessoa e continuou logo depois da morte de João Pessoa. João Pessoa, sou João Dantas. Dentro do Estado moderno, né, ou seja, dentro do que a gente conhece como Estado moderno, a tributação assume digamos, um caráter de extrema relevância. Ou seja, inexiste Estado moderno atual sem as receitas tributárias. Né? Então, o tributo nada mais é do que um exercício desse poder do Estado. O Estado vai lá, retira parcela da riqueza individual de cada um de nós, certo? Para que esses recursos retornem a toda a sociedade. Nesse sentido, se faz necessário, por exemplo, o respeito à capacidade contributiva individual. Ou seja, determinadas pessoas, por terem uma renda superior a outras, têm condições de contribuir em um maior volume com a manutenção do ente estatal. Tá certo? Agora, o grande problema está o Estado como expressão do poder econômico e político, né? Muitas vezes pega esses recursos financeiros decorrentes da cobrança de tributo e não retornam para a sociedade. Né? Ou seja, é o famoso Estado mínimo, né? Em que o Estado só se obriga socialmente com as mínimas coisas, tal. Enquanto a sociedade não for conscientizada, né, de que esse tributo tem que retornar em forma de bens e serviços públicos, né, nós vamos viver a circunstância que nós vivemos hoje, onde o tributo é quase uma maldição.
No fisco da minha época, praticamente não existia, de 79, não existia computador, né? A gente trabalhava, o imposto era cobrado pelo fiscal no meio da rua, num talão chamado GQTE, que era Guia de Quitação de Tributos Estaduais. Era em 3 vias, à mão, a gente entregava um ao contribuinte, ficava com outro, entendeu? Isso trabalhava com a GQTE, os fiscais de comando e os fiscais da Mercadoria em Trânsito, os postos fiscais. Então se arrecadava, ficava com dinheiro no bolso e com 2 ou 3 dias, às vezes no final da semana, recolhia na coletoria. Então, para você ter ideia como era o fisco daquela época e como é hoje. Por outro lado, o contribuinte também, ele avançou. Ele passou a ver o fisco de outra maneira. E, inclusive, ele passou a reivindicar muito mais. Essa guerra fiscal que a gente vê hoje entre os estados, isso não existia 25 anos atrás. Eu acho que ela tem a sua origem justamente nesse entendimento do contribuinte que viu no fisco não um inimigo, mas um parceiro e uma maneira até de pagar menos e nunca de pagar mais. Nós não tínhamos, as estruturas eram péssimas, as viaturas eram horríveis, não tinham condições de rodar, você perdia mais tempo no seu plantão na oficina do que no trabalho. Mas em 95, já com o ingresso do Promosat, já começamos a receber viaturas novas, estruturação do trabalho, modernização dos postos, começou a facilitar o trabalho dos fiscais, né? E isso foi uma resposta, um resultado imediato para o Estado, foi o incremento da arrecadação. E naquela época também tinha um imposto, o 118. O 118 a gente cobrava, era 4 vezes o valor do imposto. E 25% era da gente. Podia receber e gastar logo, não tinha problema. Só no fim do mês era que fazia o valezinho, dando o recebimento daquela importância. E o governo ficava com 75%. Era o imposto mais pesado que a gente achava, porque era 4 vezes. Nós temos que reconhecer que o advento da informática mudou muito toda a sistemática de trabalho. E a gente ainda tem muitas coisas ainda para serem evoluídas daqui para frente. O que eu me lembro e acho engraçado até é que a gente, quando trabalhava lá nos anos de 79, 80, tudo era feito manual. Todos os gráficos que a gente tinha que preencher e mandar mensalmente eram todos manuais. Gráficos que tínhamos que informar na zona rural, na época em Boqueirão, quanto que foi vendido, vamos dizer, de tomate, de batata, de feijão, que eram dados importantes para a Secretaria da Agricultura, para poder saber a produção de cada município e, no fim, o cômputo geral, a produção do Estado. Hoje a nossa fiscalização, ela está mais uma fiscalização à distância, né? Quem imaginava que um caminhão autocarga saía do sul do país, né, e vinha ainda aí a caminho aqui, muitas vezes, muitos quilômetros, e o nosso sistema, né, se integra, já tem informações que está vindo, né? Isso é uma beleza, né? Você tem que fiscalizar, tem que questionar, tem que criticar, tem que reclamar, tem que exigir a nota fiscal, porque nós que não fomos educados para cobrar a nota fiscal, você esquece, né? Todo mundo na sociedade pode ser um fiscal. Você cobra a sua nota fiscal, que o seu imposto está ali, então você está cumprindo o seu papel, que é comprar a sua mercadoria, pagar o seu imposto e exigir a nota. Né? É a nossa função. E uma outra função, que é até mais importante do que essa de arrecadar, é fiscalizar. E aí, por aí, eu acho que vai a mudança de consciência, né? Que o fiscal é uma figura que está cada dia procurando se especializar, para trabalhar dentro das leis, está entendendo? E procurando dar sua cooperação à sociedade. O fiscal hoje é aquela figura que quer conversar, quer explicar para a sociedade para que servem os impostos, de que maneira vão ser utilizados, quer informar o contribuinte. O nosso trabalho, ele basicamente é esse de fazer valer os recursos, né, que são devidos ao Estado, que congrega esses recursos no benefício
da sociedade, né? O que está faltando, ainda hoje na educação, é justamente essas matérias, ou seja, esses assuntos, né, que levem para dentro da sala de aula, para o aluno, a consciência do pagamento do tributo. São aulas sobre impostos, a finalidade dos impostos, a finalidade, para que serve o dinheiro dos impostos. Porque vai formar na criança essa consciência da responsabilidade. Quando ele se tornar adulto, quando se tornar contribuinte, ele já está sedimentado dentro dele essa ideia de pagar o imposto. Se a criança nasce, se o pai já não gostava de pagar imposto, se vier um sonegador e ele se cria dentro daquela casa sem ter consciência de que o imposto é necessário para se tocar saúde, educação, ação social e outro tipo, então é na escola o fórum ideal para se fazer com que as crianças se sedimentem a obrigação e a necessidade e a finalidade do tributo. Porque se diz muito hoje, e os mais antigos dizem, para que pagar imposto se é para esses ladrões carregarem? O que não é verdade. Não é? Nós temos administradores e administradores. E eu reputo que a maioria das pessoas são honestas e a finalidade do imposto é atender gente à necessidade, principalmente a saúde, a educação, a segurança e por aí vai.